Oi, tudo bem com você que está me ouvindo? Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um tema bastante recorrente, importante, dentro das lideranças cristãs, que é a racionalidade. Antes de você continuar ouvindo esse material, você deve ler o capítulo 2 de 2 Pedro. Nesse capítulo, o apóstolo Pedro ele nos alerta sobre a presença, a existência de um grupo de pessoas, um grupo de mestres, que estavam ensinando coisas contrárias àquilo que os discípulos vinham ensinando. Pessoas que ofereciam uma falsa liberdade, mas elas mesmas estavam presas. Eles se intitulavam mestres, se intitulavam conhecedores de uma verdade que era até superior à verdade que os apóstolos estavam pregando, e muitas pessoas estavam sendo enganadas por esses falsos mestres. E hoje, nós temos uma diferença que muitos desses falsos mestres, eles estão implantados dentro das nossas igrejas, dentro das nossas lideranças. Às vezes pastores, às vezes líderes de uma célula, às vezes líderes de um departamento, dentro da igreja. E, e isso é uma coisa gravíssima que nós devemos atentar e criar um sensor para identificar se na nossa liderança existe alguém assim. E até mesmo você que está ouvindo esse material, você precisa enxergar, analisar se talvez até você não está se tornando uma pessoa assim. Então eu quero conversar aqui um pouco sobre como uma pessoa se torna assim. Como uma pessoa, até mesmo um líder religioso, um líder cristão consagrado, ele pode vir a se tornar um falso líder, um falso mestre, um falso ensinador. Como que ele pode trocar a fé verdadeira, a fé que acredita no sobrenatural, a fé que acredita no divino, a fé que crê na palavra de Deus, que crê pela fé no invisível, por aquilo que é apenas racional. Eu não sei você na sua igreja, na sua liderança, mas nesses lugares onde eu tenho trabalhado, com as equipes que eu tenho trabalhado, eu tenho encontrado muitos líderes assim, pessoas que já não creem tanto, já não creem mais, já não creem em tudo. Elas começam a racionalizar, elas começam a questionar, elas querem explicações para tudo. E às vezes eu até encontro algumas pessoas que não estão assim, mas estão beirando esse caminho, estão indo por esse caminho. Então eu quero te falar aqui algumas coisas que o próprio Satanás, através dos seus demônios, né, e através das circunstâncias, ele vai fazer com essas pessoas, né, para transformá-las em líderes racionais ao invés de líderes que agem pela fé. Coisas que o inimigo faz para enfraquecer a fé dessas pessoas ao ponto de elas quererem uma razão para tudo. A primeira coisa que o inimigo faz é transformar Deus em um culpado, colocando a pessoa contra Deus. Essa é forte. O inimigo ele começa a inverter o lugar dele e de Deus. Essas pessoas que estão beirando a racionalidade, que começam a perder a fé, elas começam a enxergar Deus como responsável por todas as coisas ruins que estão acontecendo com elas, que estão acontecendo com os outros, que estão acontecendo na igreja. Elas não atribuem mais a Satanás, ao mal, até mesmo à carnalidade, ao pecado, à natureza humana, mas elas começam a cobrar até, a exigir de Deus uma razão. O inimigo ele começa a deturpar a imagem de Deus. E as pessoas começam a questionar. É até um grande argumento, né, usado até mesmo pelos ateus, né, porque se Deus existe, por que existe o mal? Né? E às vezes aquela pessoa mesmo ela passa por uma situação difícil, às vezes descobre uma doença, às vezes é traída no casamento, às vezes não tem dinheiro, e o inimigo começa a colocar no coração daquela pessoa um sentimento de infortúnio, né? De que ela nasceu infortunada, de que Deus fez dela uma pessoa desafortunada, que ela não tem privilégios que outras pessoas têm, e essa pessoa começa a alimentar uma certa raiva, uma certa culpa de Deus mesmo. Né? Ela começa a enxergar, a pensar que Deus foi injusto com ela.
É um processo que acontece dentro dessa pessoa. Estou falando bem do começo. Por isso, você que é um líder ou você que trabalha com lideranças deve ficar atento. Se um líder começar a manifestar esses sinais, ou até mesmo se você começar a ter esses pensamentos, cuidado, você pode estar enveredando por um caminho onde o inimigo vai matar a tua fé e te transformar num líder racional. Existe a maldade, existe o pecado, existe o infortúnio, mas nós devemos sempre acreditar que isso é um resultado da queda do homem e da maldade de Satanás. Deus está pronto a perdoar, pronto a abençoar, pronto a mudar a nossa sorte, como Ele fez com várias pessoas que se renderam a Ele, que se entregaram a Ele, e até mesmo se Deus não mudar os nossos infortúnios, Ele continua sendo Deus, e você jamais deve deixar o inimigo implantar esse tipo de pensamento na sua mente. Deus é Deus e o diabo é diabo, o mal é o mal e o bem é o bem. A segunda coisa que o diabo faz é colocar em xeque a credibilidade da sua liderança espiritual e da sua igreja. Toda vez que o inimigo quer matar a fé de alguém e tornar essa pessoa numa pessoa racional, ele vai começar a mostrar para essas pessoas todos os defeitos dos seus superiores na liderança cristã, todos os defeitos da sua igreja. Essa pessoa, ela esquece a misericórdia, esquece a compaixão, esquece a graça, e ela começa a apontar erros, a apontar falhas. Aí o inimigo sempre coloca ali do lado dela já uma pessoa também usada por ele, né? Sempre tem, às vezes, até um cristão mais antigo da igreja, que já está decepcionado, que já é um cristão racional, e ele começa a apontar para você os erros, contando histórias, contando erros, contando episódios, contando fofocas, falando que as coisas deveriam ser assim, deveriam ser assado, e você vai entrando nessa onda, vai concordando, também acha que tá tudo errado, também acha que não deveria ser assim, que o pastor é assim, que o líder é assim, que o supervisor é assim, e aí quando vê, você tá mais concentrado nos defeitos, nas falhas, nas coisas que não acontecem na sua igreja ou nas coisas que as pessoas não fazem, do que naquilo que realmente você foi chamado para fazer ali dentro dessa congregação. Cuidado, observar os erros da sua liderança, da sua igreja, é um caminho para a racionalidade, é um caminho que certamente vai matar a sua fé. Eu não estou dizendo para você fechar os olhos, eu não sou advogado de pastor, não sou advogado de igreja. Igrejas têm erros, é o lugar que tem mais erros, pastores erram, pastores caem, líderes caem, mas você não pode deixar essas quedas alheias influenciar na sua fé. Você não pode parar o teu chamado, parar o teu propósito, porque uma pessoa está caindo aqui, uma pessoa está caindo ali. Você deve continuar servindo a Deus, mantendo a sua intimidade e comunhão com Deus e cumprindo o seu chamado. A terceira coisa que o inimigo vai fazer para transformar um líder cheio de fé num líder racional é tornar esse líder ambicioso. O inimigo vai trabalhar para fazer desse líder um líder que só faz as coisas por dinheiro ou por interesse. Ele vai matando aquele desprendimento, aquele altruísmo de fazer as coisas, de se doar, de doar o tempo, de doar o dinheiro, de doar o recurso, de doar a juventude, de doar a saúde. Ele começa a tornar você uma pessoa interesseira. E o engraçado é que quanto mais tempo a gente está na liderança, quanto mais tempo a gente está no pastoreio, mais risco a gente corre de se tornar essa pessoa. Cuidado, cuidado. Mantenha as suas intenções no devido lugar. Se você quer enriquecer, se você quer ser reconhecido, não trabalhe numa igreja. Não entre para o ministério. Não vá trabalhar numa célula, não vai trabalhar numa liderança cristã. Vai trabalhar em outra coisa. Vai trabalhar no meio corporativo, vai trabalhar no marketing multinível. Lá você vai ter reconhecimento. Agora, na igreja, nós fazemos as coisas por amor. Nós fazemos como nosso Mestre, o Senhor Jesus, fez. Cuidado, se as suas intenções, até mesmo se você não manifestar isso para as pessoas, mas no seu coração você sabe, você está fazendo por interesse, está fazendo por um dinheiro, está fazendo por um reconhecimento, cuidado, você pode estar se tornando um líder racional. E se no seu grupo tem alguém que só faz as coisas com essa motivação, cuidado. Cuidado, porque pode estar sendo gerado ali uma semente de racionalidade, matando a fé dessa pessoa. A ambição, ela é inversa à fé. Não cabe fé e ambição no mesmo lugar. Nós agimos pela fé, nós pregamos pela fé, nós trabalhamos pela fé, nós servimos pela fé. Se tem pagamento, se não tem, se tem retorno, se não tem, se tem dinheiro, se não tem, se tem recurso, se não tem, a gente continua trabalhando. Quarta coisa que o inimigo vai fazer.
tornar você uma pessoa orgulhosa. Ele vai fazer de você um líder que só faz as coisas por reconhecimento ou por cargo. O orgulho é outra coisa que compete diretamente com a nossa fé. O orgulho torna você uma pessoa racional. Você vai pesar na balança. Quando você ouvir uma proposta ministerial, quando você ouvir uma proposta, um projeto da sua liderança, da sua igreja, quando o seu líder, o seu supervisor, o seu pastor pedir para você fazer alguma coisa, você começa a pesar, nossa, mas será que alguém vai ver eu fazendo isso ou não? Será que isso é para mim? Por exemplo, um exemplo corriqueiro, né? Alguém vai pedir para você limpar um banheiro. E aí você já é um líder, já é uma pessoa que já fez o instituto teológico, já é credenciado, às vezes você vai pensar que isso não é para você. Olha só esse absurdo, né? Ah, não, isso não é pra mim, é pra outra pessoa menos importante. Tem alguém que pode fazer isso. Cuidado. O orgulho, ele nos torna racionais. A gente começa a fazer as coisas apenas por reconhecimento. A gente não se submete mais às lideranças, a gente começa a questionar, a se rebelar. E isso vai nos tornando cada vez mais racionais, cada vez mais racionais. Outra coisa que o inimigo vai fazer, ele vai trabalhar até fazer de você uma pessoa incorrigível, que não admite os próprios erros e nem confessa os próprios pecados. É muito forte isso, muito forte. Toda pessoa racional, ela não vê razão para obedecer um líder, até mesmo uma coisa que ela vê num discipulado. Se alguém aponta uma falha, se alguém aponta um erro, se alguém corrige esta pessoa, ela dá um pulo, ela dá um salto, ela começa a usar argumentos que não tem nada a ver com ela, nem com a conversa, ela começa a atacar aquela pessoa que está corrigindo ela começa a se justificar, ela começa a apontar outras pessoas que também estão errando, ela nunca se concentra no próprio erro, ela não tem forças para dizer assim, não, realmente, você está certo, eu errei, eu preciso melhorar nesse ponto, porque a pessoa racional, ela não tem mais fé, ela não tem mais intimidade, nem o Espírito Santo não tem mais liberdade para agir ali, para convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da verdade. Ela vai se tornando cada vez mais incorrigível. Cuidado, cuidado, olhe para você em nome de Jesus se você está ouvindo esse áudio aqui. Você ainda é uma pessoa corrigível. Seus líderes ainda podem apontar para você alguma falha, seus líderes ainda podem dizer para você o que você deve melhorar. Se você não consegue mais ouvir sem retrucar, se você não consegue mais ouvir sem se justificar, volte-se para Deus, você está beirando um caminho perigoso. E se você tem um líder na sua liderança que é incorrigível, você está diante de uma situação mais grave do que talvez você tenha percebido. Talvez o inimigo já esteja neutralizando, bloqueando a mente dessa pessoa, tornando esse líder um líder racional. Talvez a fé dessa pessoa já esteja morta. Outra coisa, o inimigo vai manter você ocupado demais para orar. A oração é o alimento da fé, porque é na oração que nós desenvolvemos intimidade com Deus. Nós não vemos a Deus, nós nunca vimos a Deus, um dia nós vamos vê-lo, né? Mas nós não vimos Ele, nós cremos num Deus pela fé, como diz em Hebreus 11, né? Então é na oração que nós sentimos Ele, é na oração que nós ouvimos Ele, é na oração que nós nos conectamos com Ele. E hoje nós temos uma grande massa de líderes, de pastores, de diáconos, de pessoas do louvor, de cristãos que não oram, que estão na igreja produzindo, fazendo, liderando, pregando, ensinando, discipulando, abrindo igrejas, mas não oram, não tem um tempo de oração. E aí, quanto menos ora, mais racional fica, porque não busca soluções na oração, não busca a direção de Deus na oração, não busca revestimento, não busca palavras, não busca projetos na oração, e aí vai fazendo tudo pelo próprio conhecimento, vai fazendo tudo por aquilo que acha, por aquilo que sabe, por aquilo que julga melhor, por aquilo que as outras pessoas querem. E aí essa liderança desse pastor, desse líder, vai se tornando cada vez mais racional, cada vez mais operacional, e não tem nada de espiritual acontecendo ali. Então, de tudo, claro que é quase chover no molhado falar isso, né? Mas se você quer manter-se espiritual e não se tornar um líder racional, você precisa cultivar um tempo de oração, um devocional. Não negocie isso, não negocie isso. Se você está liderando, pastoreando alguma coisa e não consegue orar, então largue isso para você voltar a orar.
porque nem o teu ministério vai compensar o teu tempo de oração. Você precisa ter esse tempo de oração, a sós no teu quarto, Mateus 6,6, lembra? Outra coisa, o inimigo vai manter você ocupado demais com coisas para que você não se importe com pessoas. Gente, o ministério se trata de pessoas. Ser um pastor é amar pessoas, é cuidar de pessoas, é estar com pessoas, é ouvir pessoas. Às vezes, nós estamos ali rodeando nos processos, né? Eu já falei sobre isso no outro vídeo. Às vezes nós estamos rodeando ali nas coisas que tem que fazer, nas listas, nas tabelas, nos cultos, nas agendas, nos congressos, é tanta coisa, é construção, é isso, é aquilo, que a gente não consegue parar para cuidar das pessoas, para amar as pessoas, para trabalhar, para ouvir as histórias das pessoas, para ajudá-las, para amá-las, para tocá-las. Cuidado! Se você ficar fazendo isso, você vai trabalhar numa igreja igual você trabalha numa fábrica de sapato. Você vai estar ali replicando coisas, abrindo portas, acendendo luzes, pagando contas, e você não vai fazer o que mais importante você deve fazer ali, aquilo para o qual você foi chamado. Às vezes você é até um pastor, um obreiro em tempo integral, você largou o teu trabalho secular, você se formou, você entregou a tua vida para o ministério, veio cheio de paixão e hoje você está aí agindo como um secretário, agindo como um administrador. Cuidado, coloca o teu coração nesse ministério, coloca o teu coração nessa célula, coloca a tua alma, coloca o teu prazer, o teu gozo, pare, ande com pessoas, faça como Jesus, faça do seu escritório a rua, faça do seu escritório a casa das pessoas, vai lá, toca, abraça, divirta-se, né? Esteja com elas, joga um vôlei, toma um café, conecte-se com elas, conecte-se. Isso vai trazer uma humanidade para o teu trabalho, isso vai trazer um calor, isso vai trazer uma veracidade para o teu trabalho, isso não vai deixar você se tornar um líder, um pastor racional, que enxerga as pessoas apenas como equipe, apenas como proletariado, apenas como massa operacional. Não, você tem que olhar para cada indivíduo, colocar o teu coração, aproximar-se dos seus discípulos, ter ali um trabalho orgânico, é isso que eu estou querendo dizer, um trabalho orgânico. Outra coisa, o inimigo vai desviar o seu foco com o futuro na terra, ao ponto de você esquecer completamente da eternidade. Os líderes racionais, os pastores racionais, os cristãos racionais, eles enxergam a vida até a morte. E aí o inimigo começa a te ocupar, a mudar o teu foco com tudo que você precisa fazer para garantir o teu futuro, garantir a tua aposentadoria, garantir os teus próximos anos. Você vai começar a trabalhar no ministério pensando naquilo que é melhor para você, melhor para o teu futuro. Não sei se você já conheceu um pastor assim, ou talvez até você já esteja assim, desse modo, né? Vou trabalhar nessa igreja porque aqui me pagam bem. Eu vou assumir essa cela porque ali é bom. Não vou assumir essa obra porque a igreja não arrecada, isso e aquilo, e ali vai. Meus irmãos, cuidado. Claro que você tem que ter um planejamento, se cuidar, não é errado, é bom, é certo, né? Mas jamais isso deve guiar as suas decisões. Nós trabalhamos pela fé, nós agimos pela fé. Jesus nos falou isso, que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Que Deus providencia até para as aves dos céus, para os lírios do campo, aquilo que eles precisam, e providenciará para nós também. O apóstolo Paulo falou que ele aprendeu a ficar no muito, no pouco. Então, cuidado, você não deve estar focado apenas no teu futuro. A igreja não é um lugar para você fazer o seu pé de meia. A igreja é um lugar para preparar-se para a eternidade. E você que está no ministério, você que é um líder, você que é um pastor, você está aí para se preparar para ir para a eternidade e ainda preparar outras pessoas. Não é? Não é disso que se trata isso tudo. Não se trata da eternidade, não se trata da salvação, não se trata do céu. Então não deixe o inimigo limitar a tua visão apenas nos próximos anos, apenas na vida que você terá aqui na terra, apenas na tua velhice. Não. Fite os teus olhos na eternidade. É lá que estão todas as suas recompensas, é lá que está todo o fruto do seu trabalho, é lá que está o seu descanso, e é com essa esperança que você deve inflamar toda a sua liderança.
A pessoa racional, ela não consegue pensar na eternidade, porque quem está pensando na eternidade faz loucuras aqui. Quem está pensando na eternidade perde dinheiro aqui. Quem está pensando na eternidade troca uma casa boa por uma casa menor. Quem está pensando na eternidade sai de uma capital e vai para o interior. Quem está pensando na eternidade gasta o dinheiro que tem no bolso para que um projeto aconteça, para que um discípulo se alimente. Quem está pensando na eternidade não mede esforços. E aí as pessoas racionais, elas não entendem isso e jamais estarão prontas para fazer isso. Oh, glória! Será que você está me entendendo? É maravilhoso isso, irmãos. É uma coisa muito forte. E nós vemos isso no próprio Senhor Jesus e nos apóstolos que seguiram depois no início da igreja primitiva, né? E hoje, cada vez mais, nós vemos uma escassez de líderes focados na eternidade, agindo pela fé. Então, a minha intenção aqui é provocar essa reflexão e esse diagnóstico. Olhe para você, olhe para a tua liderança. Você é um líder que lidera pela fé ou que lidera pela razão? Se você está liderando pela razão, eu te convido a você voltar às raízes. Volte. A primeira coisa, volte ao teu tempo de oração, volte para Deus. Não é um problema na sua igreja, não é um problema na sua liderança, é um problema que está em você, é um problema de dentro para fora que precisa ser resolvido. Talvez o inimigo criou até fortalezas, como o apóstolo Paulo escreveu, né? Que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais para destruição de fortalezas. Talvez a tua mente criou fortalezas sobre algumas coisas, sobre alguns conceitos e até sobre algumas pessoas. Você precisa pegar uma marreta e quebrar essas fortalezas e voltar a agir pela fé. Eu sei que está cada vez mais difícil para esses cristãos verdadeiros sobreviver no meio dessa liderança, dessa igreja contemporânea, né? Mas não meça os seus valores pelos outros, nem tenha os outros como padrão. O seu padrão é Cristo, o seu padrão é a eternidade, o seu padrão é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, fique na paz.